Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos, poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao nosso Rei, estamos aqui no 6º capítulo do nosso Esteja Onde Jesus Está, o nosso devocional. E eu quero pedir desde já que você fique comigo até o final, você que tem nos acompanhado, você que tem feito essa meditação conosco. Fique comigo até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sairá dessa meditação fortalecido pela palavra, renovado pela palavra. E como eu sempre digo, esse devocional é para que você esteja onde Jesus está. É para você que quer estar onde Jesus está. Pastor, e aonde é que Jesus está? Jesus está na vontade de Deus. Então, para que você esteja, a partir de hoje, no centro da vontade de Deus. Então, fique comigo até o final desse devocional, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Antes de nós começarmos, antes de nós fazermos uma oração, eu quero que você pegue a sua Bíblia em mãos, se for possível. Se você estiver indo ao trabalho, se você estiver indo fazer uma outra coisa, não tem problema. Você pode ouvir ou assistir a nossa meditação. Mas se você pode, pegue a Bíblia para acompanhar comigo. Lembrando, eu sempre gosto de lembrar, porque às vezes vai estar um pouco diferente da sua. Se a sua versão for diferente da King James, que é a versão que eu uso, a leitura pode estar diferente. Então pegue a sua Bíblia, pegue em mãos uma caneta, se você quiser anotar, e pausando a meditação. Tá aqui o meu caderno de anotações com de lei, né? Sempre está comigo para anotar as minhas meditações. E aqui anotei até umas coisas para passar para vocês hoje. Então, antes de nós começarmos o nosso devocional, antes de nós darmos continuidade ao 6º capítulo, vamos fazer uma oração. Então, onde você está, um na sua fé a nossa, um na sua fé a minha, é o momento de nós falarmos com Deus. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, é pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, que nós pedimos ao Senhor que o Senhor conduza esse devocional, meu Pai. Talvez essa pessoa hoje se encontre cheia de dúvidas, cheia de questionamentos sobre a palavra, cheias de questões que precisam ser resolvidas. E eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um de nós, falar a nossa alma, para que a tua palavra ela entre mais íntimo no nosso ser, para que possamos estar onde o Senhor está. Que se cumpra em nós a tua vontade, o teu querer, meu Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Amém? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Lembrando que eu vou continuar aqui ao capítulo 6, mas eu vou dar continuidade ao capítulo 5 de Mateus. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 5, a partir do versículo 13. Pastor, eu cheguei aqui agora, eu sou novo aqui no canal, não assisti os outros devocionais, então volta lá do primeiro. Tem uma playlist aí no canal, você pode procurar a nossa playlist e assistir todos os devocionais para que você não fique perdido sem saber onde é que nós paramos. Então, volte lá e procure o primeiro capítulo e volte aqui para acompanhar essa meditação. Certo? Aqui no versículo 13, o Senhor Jesus, depois do sermão da montanha, como foi explicado no capítulo anterior, ele diz assim, no versículo 13: o cristão deve ser sal e luz. Esse é o título. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nem um i ou um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor
no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira-a para longe de ti, pois é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. No próximo capítulo nós estaremos dando continuidade a essa leitura, mas vamos parar aqui no versículo 30. Eu quero começar falando aqui sobre o dever do cristão. Quando o Senhor Jesus, ele chama cada um de nós, veja que Jesus fala: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Jesus, ele fala isso para nós. Então Jesus, ele chama a nós não para sermos religiosos, não para condenar o mundo, para julgar o mundo, ou para ser igual, semelhante às pessoas do mundo. Não. Jesus, ele nos chama para ser um tempero sobre a face da terra, para ser o sal da terra. O sal, ele serve para temperar. Veja como fica uma comida sem sal. Fica horrível, fica sem sabor. O sal, ele dá o sabor à comida. E também assim deve ser o papel do cristão. Cristão verdadeiro, não o cristão que infelizmente nós vemos hoje aí, crente, cristão não, crente, levam fama de cristãos, mas são crentes que são semelhantes ao mundo. As suas obras são obras mundanas. O seu linguajar é o linguajar mundano. A maneira de agir é a mesma maneira de agir de um mundano. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ser semelhante ao mundo, mas para ser o tempero que o mundo precisa. Como assim, pastor? Para levar ao mundo, para ser esse auxílio que as pessoas do mundo tanto precisam. Veja quantas não são as pessoas que se encontram nesse momento depressiva, angustiada, com síndrome do pânico, com ansiedade, e etc, etc, etc. Há pessoas que ela tem trazido consigo uma bola de neve de problemas. E qual que é a função do cristão? Não é sentar do lado da pessoa e chorar os seus problemas, mas é sentar do lado dela e mostrar que a solução que ela tanto busca, a solução que ela tanto procura, não está nas coisas do mundo, mas está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos ser esse sal, o sal da terra. Mas, infelizmente, não é o que tem acontecido. Há pessoas que ela até começou sendo esse sal. Ela até era diferente dos demais. Ela tinha sabor. Mas, se você coloca o sal, pegue um grão de sal grosso e coloque debaixo da torneira com água corrente, você vai ver que ele vai perder o sabor. E assim tem acontecido com muitos nos dias atuais, com a igreja moderna. A igreja moderna perdeu o seu sabor, deixou de ser sal para ser algo comum, algo natural. Essa água, muitas vezes, não é só pecado.
não é só algo que as pessoas pensam, isso aqui é terrível. Não. Muitas vezes são costumes, são doutrinas. A pessoa se tornou um religioso, não se tornou um homem ou mulher de Deus, mas se tornou um religioso. E por que não dizer, essa água que tira o sabor do cristão é o muito ser usado, né? Contado. Ela é contada dentro de uma igreja, ela tem um título, tem uma posição, e aí vai crescendo, 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 e quando chega a um certo ponto, ela pensa que já fez o suficiente, que é usada demais por Deus, que ela é mais santa do que fulano, do que Beltrano, que ela se consagra mais do que fulano, do que Beltrano, e aí acaba perdendo o seu sabor, acaba sendo deixada de lado, porque para nada mais serve a não ser lançado fora. Então nós devemos tomar muito cuidado para não perder o nosso sabor. E se você não vinha tendo esse sabor, para que você recupere para que você não seja lançado fora. Esse ser lançado fora não é somente deixar de ser usado por Deus, mas você perder a sua salvação. Nós devemos tomar todo o cuidado com isso, para não sermos lançados fora, para que a luz que o Senhor Jesus fala que nós somos, ela não se apague e não se torne algo normal, para que não seja uma luz de fogo de palha, mas que seja uma luz como a luz do sol, que brilhe. É impossível você não ver a luz do sol, o sol do meio-dia. Então, nós devemos ser esse sal e luz sobre a face da terra. Essa é a função do cristão. Jesus está onde há um verdadeiro cristão, onde há um cristão que é o sal e a luz da terra. Então, você deve tomar todo o cuidado para que você não perca o seu sabor. Não permita que nada nem ninguém tire esse sabor de você, que esfrie a sua fé, que apague a sua luz. Você não pode permitir que as lutas, as guerras, as dificuldades que você está enfrentando agora, seja uma luta externa ou interna. Você não pode permitir que essas dificuldades venham minar a sua fé. E é o que tem acontecido com muitos. Muitos pensam que pelo fato de seguir o Senhor Jesus, que vai ter uma vida fácil. E é mentira, não é verdade. Quando nós optamos por seguir o Senhor Jesus, temos que estar consciente de que a vida com Cristo é uma vida de dificuldade. E eu te provo isso na Bíblia. Se você for ver, veja como os apóstolos morreram. Veja como os homens do passado morreram. Veja o que a igreja primitiva passou. Veja, seguir ao Senhor Jesus não é só facilidades, você vai enfrentar dificuldades, porque as dificuldades que fazem você crescer com Deus são as lutas, os desertos que fazem a sua fé amadurecer. Então não deixe que essas dificuldades, essas lutas, minem a sua fé. Jogue fora tudo aquilo que você vem lutando para conquistar. E eu não falo conquistar bens materiais, eu me refiro em relação à sua salvação. Não permita que a sua salvação ela seja lançada fora pelas lutas, pelas dificuldades, pelos pecados, pelas vozes do mundo, pelas tentações do mundo. Não permita, não se deixe se levar pelas propostas do mundo. E aqui no versículo 17, isso é algo que tem acontecido bastante nos dias atuais. Jesus diz assim, olha, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nem o i ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então nós vemos hoje as pessoas quererem mudar a palavra de Deus. São cristãos que creem mais numa revelação, né? Revelação de CPF, é o que nós temos visto aí no mundo. A banalização da palavra, né? As pessoas se apegam mais ao Deus mandou te dizer que isso, aquilo outro, ou Deus me revelou que a sua família vai ser isso, que a sua casa. As pessoas estão acostumadas a ouvir, você é de Deus, está toda errada.
toda errada, com a vida toda errada, fazendo o que bem quer, na sua vontade, não na vontade de Deus. Mas o bispo falou, o pastor falou, o fulano de tal falou que ela é de Deus, que ela tem o Espírito Santo. Então a pessoa se agarra àquilo ali e não a palavra. Ela deixa de lado a luz verdadeira para se enganar com a luz artificial. Então, nós vemos hoje as pessoas modificarem a palavra de Deus. Se apegam mais. É por isso que você deve tomar todo cuidado para não se apegar a essas coisas, para não ser enganado, para não ser enganada. Então, se apegam à religião, se apegam à doutrina de igreja, se apegam a um pastor, a um bispo, a uma religião, a uma igreja, a placa de igreja, se apegam a coisas e pessoas, se apegam às bênçãos, porque há aqueles que buscam a Deus, não só pela sua salvação, mas também, claro, principalmente pelas bênçãos, deixam de lado a salvação e focam nas bênçãos. Claro, você deve ser abençoado, mas a maior bênção que você pode receber é a sua salvação, é o seu nome escrito no livro da vida. Você deve sim prosperar, você deve sim ter uma família abençoada. Você deve sim ter um casamento, uma saúde abençoada, uma família abençoada. Mas do que vale tudo isso se você ainda não conquistou o seu nome escrito no livro da vida? Do que vale ter conquistado o mundo e fundos e não conquistar o seu nome escrito no livro da vida? Então não se engane, não se apegue à palavra de homens. Você quer se apegar? Apegue-se à palavra de Deus. O Senhor Jesus deixou aí a palavra. O Senhor Jesus nos deixou a palavra dele. Aí a pessoa quer se apegar à revelação, quer se apegar até mesmo às orações, fica presa ali à oração. Não, eu orei hoje, a pessoa nem falou com Deus, mas botou a oração ali no smartphone e pensa, eu estou orando. Mentira, você não está orando. Quem está orando é a pessoa que está lá no celular orando, seja bispo, pastor, padre, seja quem for. Porque, claro, há pessoas que não têm força para orar, mas é por isso que você não deve ficar preso a essas coisas. Você deve ter a sua fé independente. Nós fazemos oração aqui no canal, mas veja que nós sempre falamos, apresente a Deus os seus problemas. Se você acompanha os nossos cultos, você vê. Nós sempre falamos, pessoal, fale com Deus. Porque quem sabe o seu problema melhor do que você mesmo? Você. Você e Deus, você sabe. Então, as pessoas se apegam facilmente a qualquer coisa. É aquela pessoa que diz, não, só a minha igreja salva. Só a minha religião salva. Só a minha igreja é de Deus. Você limita o poder de Deus ao tempo que a tua igreja é criada? Você limita a salvação de Deus ao tempo que a tua igreja é criada? Use o seu cérebro. Pense um pouquinho. Você está limitando o poder de Deus. Você está limitando a grandeza de Deus. É desinteligente pensar dessa maneira. Mas por que as pessoas pensam assim? Porque preferem se apegar à palavra de homens, a uma igreja, a uma placa da instituição, do que se apegar à palavra que é o Senhor Jesus. Então, pastor, até aqui eu vinha me apegando a essas coisas. Claro, você deve fazer parte de uma instituição, de uma igreja. Você deve fazer parte. Você deve congregar. Porque estar desigrejado sem congregar, a sua fé uma hora ou outra ela vai minar. Você vai fraquejar na fé. Há essa necessidade de nós estarmos em congregação sempre. Há essa necessidade. Mas há pessoas que ela coloca, quando eu falo isso, é porque a pessoa coloca a igreja dela acima da palavra de Deus. Ela coloca a religião dela, aquilo que ela pensa que é o certo, correto, acima da palavra de Deus. E nada nem ninguém está acima da palavra. Porque a palavra, ela representa o Senhor Jesus. Ela representa o Senhor Jesus. E lá em João fala sobre isso. Fala sobre isso. No primeiro versículo, fala que no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Fala também que o verbo ele se fez carne. Quando fala verbo é o que? A palavra. Então a palavra, ela representa o Senhor Jesus. Então há pessoas que ela se apega a tudo e a todos, mas não se apega à palavra. Por exemplo, há pessoas que ela vai pregar e não abre a Bíblia. Se Deus nos deixou a lei, como Jesus fala que ele não veio anular, ele veio cumprir. Se a pessoa ela não fala a palavra de Deus, há quem diga, eu não preciso de Bíblia para pregar. Então você não fala da parte de Deus, sinto muito.
Se você ouvir uma pregação que não vem, que não usa a palavra, que não abre a Bíblia, ou quando abre são só versículos, não vem de Deus. É por isso que eu estou aqui para tentar abrir os seus olhos. Não para falar o que eu penso, mas para falar a palavra. Porque se eu estivesse aqui lendo um livro meu, eu não estaria na vontade de Deus. Se eu estivesse aqui, se eu não tivesse aberto a Bíblia e colocado só o que eu penso, eu não estaria na vontade de Deus. Eu estaria colocando o que eu penso. Não é uma pregação sobre a palavra de Deus, mas é a pregação sobre o pastor Mariston. Então, eu não estou aqui te contando a história da minha vida. Eu estou aqui falando para você a palavra de Deus. Então, abra a sua visão e se apegue à palavra de Deus. Se você tivesse a apegar a algo, se apega ao Senhor Jesus. Se apegue à palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Eu não me refiro nem à palavra física, porque a palavra física qualquer um pode saber, qualquer um pode usar, qualquer um pode usar o versículo, qualquer um pode tentar usar a Bíblia para te manipular, qualquer um pode usar. Mas se você conhece o Espírito por trás da palavra, aí o diabo ele não consegue te enganar. O diabo ele não consegue te manipular. Então, apegue-se à palavra de Deus. O verdadeiro cristão, que é sal e luz sobre a face da terra, ele é sal e luz porque ele é apegado à palavra de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá certo? No próximo capítulo, nós estaremos dando continuidade à nossa meditação. Se você chegou até aqui, meus parabéns. É sinal de que você quer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E se você chegou até aqui, eu quero pedir que você deixe aí nos comentários o que você tem achado das nossas meditações. Quero também vos pedir desculpa, porque demoramos um pouquinho a soltar esse 6º capítulo do nosso devocional. Quem faz parte da nossa igreja sabe o motivo pelo qual eu demorei, porque houve uma transferência, o vento soprou, o Espírito Santo me moveu de onde eu estava. Nós estamos aqui agora no estado de São Paulo. Eu estava na Bahia, estamos agora no estado de São Paulo para fazer a obra de Deus. É por isso que eu tenho demorado um pouquinho para postar tantas orações como também o devocional, porque ainda estou me adaptando à rotina, à correria, mas dentre os próximos dias nós estaremos aqui postando o próximo capítulo. Tá bom? Então quero pedir desculpa a vocês que estavam esperando esse 6º capítulo e que você esteja onde Jesus está, que é no centro da vontade de Deus. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns. Que o Espírito Santo possa sempre conduzir os seus pensamentos. Tá bom? Quero pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, gentilmente eu peço que você se inscreva para não perder nenhuma das nossas meditações, das nossas devocionais também. Dentre os próximos dias haverá muitas novidades no nosso canal, para que você não perca nada que nós estaremos postando aqui. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aqui o que você achou dos nossos devocionais e eu peço que você compartilhe também esse devocional com seus entes queridos, seus familiares, aquele seu amigo que tem muitas dúvidas sobre a palavra de Deus. Compartilhe com ele para que nós venhamos sanar as dúvidas. E também estarei deixando aqui no comentário fixo desse devocional o nosso SOS. Caso você aqui de São Paulo, você queira uma oração na sua casa, você queira uma visita no seu lar, eu quero me colocar à disposição para ir até a sua casa, para ir até o seu lar, realizar uma oração pela sua casa, pela sua família. Então estarei deixando aqui o link ou o número do nosso SOS para que você entre em contato conosco e marque essa visita, essa oração na sua casa. Tá certo? Que Deus ele abençoe a sua vida, os seus caminhos. Muito obrigado por ficar comigo até esse momento. Um forte abraço, que Deus os abençoe.